Mais uma noite aqui para o grupo de estudos aqui na terapia do esquema de Jeffrey Young. Hoje nós vamos ver o trabalho com modos e esquemas. Dando tempo, a gente também vê a terapia do esquema no transtorno de personalidade borderline. Então, bora lá. Então, hoje a gente vai ver o trabalho com modos de esquema. Capítulo 8. Jeffrey Young coloca no livro que um modo é o conjunto de esquemas ou operações de esquemas adaptativos ou desadaptativos que estão ativados ou que serão ativados no indivíduo em um dado momento. Ou seja, é um gatilho que vai ocorrer e aí ativa esses esquemas. O trabalho com modo se tomou parte integrante da terapia do esquema e o mesclado de uma forma fluida ao trabalho com esquemas, em vez de pensar em duas abordagens separadas, ele acopla o modo na terapia do esquema. E a diferença está no foco do uso do trabalho com os modos, enquanto uma abordagem mais básica. Como acontece nos casos de pacientes de transtorno de personalidade borderline e narcisista. Um deles a gente vai ver aqui ainda hoje, espero. Ou então, enquanto método secundário, como pacientes mais saudáveis. Pode acontecer também, pacientes mais saudáveis. Todos os diálogos com dois diferentes modos, incluindo o polo do esquema e o polo saudável, ou seja, o polo do esquema é aquele que vai. A gente está falando de desadaptativo, tá? É um esquema desadaptativo, mais o polo saudável, que é aquele a melhor self, né? Constituem de forma de trabalho com modos. Quanto melhor o funcionamento do paciente, menos temos probabilidade de enfatizar a terminologia padrão dos esquemas, esses 18 esquemas. E quanto mais grave for o transtorno do paciente, mais provável que enfatizemos a terminologia de modos e suas estratégias. Modos e esquemas comuns. São 4 tipos de modos. Modos de criança, modos de enfrentamentos, modos pais disfuncionais, modo adulto saudável. E aí, dentro do modo de criança, a gente tem o modo de criança zangada, o modo de criança impulsiva, indisciplinada e o modo da criança feliz. A gente vai ver cada um desses. Acredita-se que são inatos os modos de criança, o que acontece no ambiente no início da infância, que pode suprimir ou fortalecer o modo criança, mas os seres humanos nascem com uma capacidade de expressar todos os 4 modos. E os modos de enfrentamento desadaptativo é o modo capitulador, o modo capitulador complacente, o modo protetor desligado e o modo hipercompensador. Correspondem respectivamente aos processos de enfrentamento de resignação, evitação e hipercompensação. Modos de pais disfuncionais, ele pode ser tanto modo de pais punitivos como com modo de pais exigentes. E o modo de adulto saudável é a parte do self que cumpre o papel executivo em relação aos outros modos. Esse papel executivo é dessa coordenação, de elaborar essa integração, de saber quando um entra ou quando um sai, né? Então, entender realmente se aquele dali é aquele momento ou não. O adulto saudável é aquele que quase ele pondera, não regulariza, mas ele pondera as atitudes que aquele indivíduo vai ter. E nos pacientes com transtorno de personalidade, borderline ou narcisista, os modos são relativamente desconectados e o indivíduo é capaz de experimentar apenas um de cada vez. Os borderlines, eles cambiam, eles modificam aí rapidamente entre um modo e outro. Os outros, com quem tem transtorno de personalidade narcisista, no caso, eles não modificam com muita frequência, muito pelo contrário, eles perpetuam aí um determinado modo. Tá? Então, essa daí é a grande diferença também quando a gente está falando aí do narcisista e quando a gente está falando do borderline. E aí, já entrando, para se entender cada modo, né, desses 4 que a gente falou, criança, modo pai e mãe, que é exatamente isso aqui que eu coloquei, o modo de enfrentamento e o modo adulto saudável, a gente abre aqui 3 tabelinhas para entender esse modo criança, enfrentamento e pai e mãe. O modo criança, essa criança vulnerável, ela vivencia sentimentos disfóricos ou ansiosos, especialmente medo, tristeza, desamparo, que está em contato com esquemas associados. Ou seja, é aquela privação básica, são os elementos básicos, exatamente aquele amparo que não teve logo no início da infância. Tá? E os esquemas mais comuns associados à criança vulnerável é abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, isolamento social,
dependência, incompetência, vulnerabilidade ou dano à doença, esse emaranhado com os pais, do self subdesenvolvido, a negatividade, o pessimismo. Olha quanto que tem em criança vulnerável. E aí a criança zangada. As crianças zangadas, ela libera essa raiva diretamente em resposta à necessidade fundamental não satisfeita ou o tratamento injusto relacionado a determinado esquema nuclear. Então, no momento que ela teve uma atitude onde ela se comportou em determinada coisa, ela foi represada naquilo. Então, ela se torna, ela tem essa raiva liberada. E os esquemas comumente aí relacionados, associados, é o abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, subjugação, ou às vezes qualquer desses esquemas associado à criança vulnerável também. A criança impulsiva, indisciplinada, ela age impulsivamente, segundo o desejo imediato do seu mero prazer, sem considerar limites nem necessidades ou sentimentos de outras pessoas. Não está ligado à necessidade fundamental, diferente da criança zangada e da criança vulnerável. Tá? Então, a criança impulsiva e indisciplinada, o esquema aí ligado a ela, os esquemas, é o arrogo, o autocontrole, a autodisciplina, insuficientes. Então, é exatamente essa falta de limites que dá a essa pessoa, a essa criança. E a criança feliz? Sente-se amada, conectada, contente, satisfeita. Qual que é o esquema associado? Nenhum. Existe aí uma ausência de esquemas ativados. No entanto, estar no momento de criança feliz, vamos supor, eu vou lá no parquinho brincar com a minha filha, né? Ou então com alguma criança, eu viro essa criança feliz. Tá ótimo. Naquele momento, eu tive aquele momento de criança feliz. Isso não quer dizer que, se a criança feliz perpetuar, isso daí não quer dizer que existe um esquema desadaptativo. Tá? Então, quando ele coloca a criança feliz aqui, é que a criança está amparada. Ao longo do livro inteiro, ele comenta exatamente isso em Viver em Modo de Criança Feliz, tá? Ou seja, suprimir o adulto que precisa, esse adulto saudável que precisa cumprir esse seu papel no presente, ok? E aí tem o estilo de enfrentamento desadaptativo. O estilo de enfrentamento desadaptativo, eles estão ligados diretamente ao enfrentamento, né? Então, os enfrentamentos que a gente viu a questão da resignação, da evitação e da hipercompensação. Como que eles entram? O capitulador complacente, ele adota um estilo de enfrentamento baseado na obediência e dependência. Ou seja, ele está resignado a fazer o que o outro quer. Ele está resignado em entender que aquele mundo é assim e ele vai ter que viver dessa forma, né? Que é o efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Já o protetor desligado, ele adota um estilo de enfrentamento de retraimento emocional, desconexão, isolamento e evitação comportamental. E é muito interessante que a gente vai ver aí que o borderline ele passa por esses todos, mas ele está muito ali também no protetor desligado, tá? Então ele adota isso daí, por quê? Porque ele vive a questão da evitação. Ele vai evitar se deparar com determinadas coisas para exatamente evitar esse enfrentamento. Então ele recua, mas isso daí não quer dizer que ele aceita, tá? O hipercompensador, ele adota um estilo de enfrentar, de combater aquilo. Então é caracterizado pelo contra-ataque, pelo controle. Ele pode hipercompensar por meios semi-adaptativos, como trabalhar em excesso. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Ou seja, se a vida não está boa, eu mergulho em determinadas coisas. E determinadas coisas que me ligam à compulsividade. E a compulsividade não é só a questão de comer, a compulsividade também é a questão do laboral, do trabalhar, de bebida, de drogas, entre outras coisas. E aí entra o modo pai e mãe disfuncional. O pai e mãe punitivo e crítico, ele restringe, critica e pune a si ou aos outros. Por quê? Porque ele viveu nesse mundo onde o pai e a mãe criticava e punia isso, né? Então aonde entram os esquemas associados à subjugação, à postura punitiva, à defectividade, à desconfiança e abuso, como abusador, inclusive, tá? Esse abusador é exatamente assumir o controle, ser controlador, ser muito perfeccionista. O perfeccionista até entra no de baixo, mas tem muito isso também. A criticidade é tamanha que a qualquer coisa que você fala nesse contexto, né, onde você vivenciou nesse cenário, o pai e a mãe, ele entra querendo
colocar um porquê não tá legal, né? Ou então punir por uma coisa que não fez ou não realizou ou onde chegou. Já o pai e a mãe exigente, e aí quando Jeffrey Young fala pai e mãe, a gente está falando de responsável, tá? Então, esse cuidador responsável por essa criança. Quando ele fala de pai e mãe exigente, ele estabelece aí uma expectativa e níveis de responsabilidades muito alto. E vem aí um lado perfeccionista intenso em relação ao outro, tá? E também em relação a si mesmo. E é até difícil de cumprir, porque ao momento que ele atinge aquela capacidade, ele já critica aquela capacidade porque ele quer ir mais além. Então ele vive no momento descontente. E isso daí, vivenciado lá na infância, ele vai exatamente fortalecer esse lado muito exigente. E aí estão muitos perfeccionistas, né? Que nunca chegam à perfeição. E o padrão, nesse caso, o esquema associado é o padrão em padrões inflexíveis, o autossacrifício que se faz muito. E aí, como que eu trabalho com os esquemas? Fortalecer o adulto saudável do paciente para trabalhar os outros esquemas de forma eficaz é esse objetivo geral do trabalho dos modos, tá? Como pai, como um bom pai ou mãe, o adulto saudável cumpre as três funções básicas aqui: dar carinho, reassegurar e proteger essa criança vulnerável. Então a gente está falando de vulnerabilidade, essa necessidade básica, essa necessidade fundamental. Então ele dá carinho, reassegura e protege essa criança vulnerável. Isso é muito importante frisar, porque todo tratamento de modo, a gente vai fazer aquela reparentalização limitada. A palavra é essa? Hum. Reparentalização limitada, tá? Então, a todo momento a gente tem que entender que estágio, que modo está esse paciente nesse contexto. Então, o adulto saudável, ele vai lá cumprir uma dessas três funções, ou as três, inclusive, ele coloca, tá? Então, a primeira, dar carinho, reassegurar e proteger a criança vulnerável. A segunda, limites para a criança zangada e para a criança impulsiva e indisciplinada, segundo os princípios de reciprocidade e autodisciplina. Então, não é questão de se eu receber um chute na canela, né? Eu vou chutar também, mas é despertar essa consciência do que pode voltar. Então, se ele está fazendo dessa forma, ele gostaria de receber dessa forma também. Então, criar exatamente esse contexto para que ele comece a aplicar isso com criticidade na vida, né? E autodisciplina, ajudar esse paciente a se roteirizar, né? Esses pacientes eles precisam muito de rotinas, tá? Então autodisciplina, entender até onde ele pode ir, como que ele pode se organizar na vida. E a questão de combater ou moderar os modos de enfrentamento desadaptativos ou de pai e mãe disfuncional. Então entender como que eu posso suprir é, esse esse modo desadaptativo vendo, agindo, né, tendo comportamento diferente do que eu já estou fazendo. Então, abrindo exatamente essa criticidade, que acaba sendo isso, não tem outra coisa, e entra, assim, o questionamento socrático aqui, né, que a gente está falando aí de Beck, então entra muito do questionamento socrático para que ele busque por ele mesmo a encontrar esse novo caminho de um enfrentamento mais adaptativo, né? Eu não preciso enfrentar aquilo dali de uma forma que eu vivenciei na infância, mas se por acaso o efeito infância eu consigo fechar essa mochilinha e deixar para trás, eu posso criar uma nova jornada, tá? E no decorrer do tratamento, os pacientes internalizam o comportamento do terapeuta como parte de seu próprio modo saudável. Isso tem que ter muito cuidado, o terapeuta tem que ter muito cuidado, porque ele pode começar dessa forma e ele vai até começar dessa forma, fazendo toda essa reparentalização aí, limitada com esse adulto. Mas só que ele não pode perpetuar isso. Ele tem que entregar esse bastão de modo adulto saudável para o próprio paciente, porque é dessa forma que ele vai se regular. Então, inicialmente, o terapeuta atua nesse papel. Olha aí, inicialmente, o terapeuta atua nesse papel sempre que o paciente não consegue fazê-lo. E aos poucos, o paciente vai assumindo o papel do adulto saudável. É uma coisa incrível, né? A gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, e aí esquece que já escreveu. Toda vez acontece isso. E aí entra 7 passos gerais no tratamento dos modos.
Os 7 passos gerais no tratamento do modo é identificar exatamente o processo, tá? É o passo a passo de como vai seguir isso. Eu achei muito interessante no livro. Então, é identificar os modos do paciente. É a tentar trabalhar com o paciente para encontrar um nome que capte a essência daquilo que está fazendo ou sentido naquele modo. A incorporação de um modo como personagem na terapia é sempre um processo muito colaborativo, ou seja, o paciente trabalha muito para falar quem que ele está vivenciando. E vamos supor, se é a criança vulnerável, né, que a gente viu aqui atrás, criança vulnerável. Então, se é essa criança vulnerável, no livro ele trata aqui como a Nete mimada e a Nete durona, né? Que é essa criança aí que vem aí o pai, né? Punitivo. Então, entendendo isso daí, o próprio paciente vai falar como que você geralmente você daria esse nome e ele vai criar esse personagem, porque no momento que se cria esse personagem, o terapeuta conversa com esses personagens para que esses personagens também conversem entre eles e que esse adulto que está desadaptativo, né? Esse paciente que está desadaptativo ele começa a ver esse cenário como terceira pessoa, né? E aos poucos o terapeuta aí, como também uma quarta pessoa, muito mais coordenando todo esse processo, ele vai questionando esses modos. E esses modos ia entrando como adulto saudável, o terapeuta, e é exatamente nesse momento onde esse adulto paciente vai começar a ter essa criticidade, esse discernimento, esse modo mais adaptativo de pensar e sentir determinadas coisas que ocorreram com ele no passado e que refletem, são reforçadas no presente, tá? Na parte, e é muito interessante na página 248 que ele ao longo aqui, tá? Ele dá diversos exemplos do manejo que tem com o paciente. É porque a gente não consegue entrar no livro dessa forma, né? Mas mergulhar nessa fala, nessa condução, é interessante para a gente entender como que pode manejar na clínica, tá? E aí, ele vai entrar no passo 2, que é investigar a origem, o quanto for o caso, o valor adaptativo dos modos na infância ou na adolescência. Então, ele vai explorar a origem e valor adaptativo dos modos, tá? Então, olha a diferença, o valor adaptativo do modo. Então, o terapeuta faz a pergunta para orientar esse paciente. Quando foi a primeira vez que você se lembra de ter sentido assim? É óbvio que o paciente não vai falar, quando eu nasci, ou então quando minha mãe me tirou a mamadeira. Não existe isso. Até porque não existe o recalque aí também, né? Se a gente lembrasse de tudo, a vida é muito perfeita, né? O corpo humano é muito perfeito. Mas ele vai começar a dar essas investidas de um momento, de repente, até mais próximo, ou de um momento que ele realmente sofreu aquele impacto, e é daquele momento que vai ser trabalhado. Tá? E aí ele vai continuar. Por que você acha que desenvolveu esse modo quando era criança? Porque quando você coloca o porquê, ele vai criar aí uma motivação. Mas quando você coloca para quê, ele pode chegar e mostrar também aí a parte de sentimentos, né? Então é o porquê para me defender. Para quê? Para ficar um pouco mais feliz, um pouco mais sossegado. E no momento da clínica, eu acho interessante, no momento da condução, aferir isso daí. Pode entrar com porquê, depois entra para quê. E isso daí vai fazendo com que o próprio paciente vai buscando essas respostas e construindo, né, um contexto mais adaptativo. E é aí que ele entra, buscar esses valores mais adaptativos. E de que forma o modo afeta a sua vida agora? Então é o presente, é o aqui e agora, é o momento que ele vive hoje e que ele verifica que de fato existe um descompasso na vida dele, né? Porque ele só está ali por causa disso, então porque isso daí foi reforçado até o momento presente. A outra situação, o terceiro passo, é relacionar os modos desadaptativos a problemas e sintomas atuais. Então, é trazer sim para o presente. O terapeuta precisa ajudar esse paciente a explorar o quanto lá no passado tem conexão aos problemas presentes. Porque isso daí vai gerar um diálogo com essa criança e com um adulto saudável, e isso daí é muito maior do que isso, porque ele vai entrar nessa empreitada, ele vai ter motivação para mudar isso. Tá? Então, uma das coisas é exatamente isso. Então, se você quer mudar, a gente vai ter que vivenciar isso juntos. Tá?
O quarto passo, demonstrar as vantagens de modificar ou abdicar de um modo que se estiver interferindo ao acesso do outro. Lembra que eu acabei de falar sobre a net mimada e a net durona? Então, a net mimada é aquela vulnerável, aquela criança vulnerável. É aqui mais forte. Então, é aqui que eu preciso tratar. Mas, durante algum tempo, eu precisei dessa net durona, que é a personagem trazida pelo livro, que é o pai e a mãe que vem com criticidade, né, que vem protegendo, entre aspas, essa Anete mimada aqui, essa criança vulnerável, porque em algum momento eu vou chegar para essa criança, esse pai e essa mãe, e vou perguntar: eu posso acessar essa Anetezinha? Então eu posso acessar a criança Anete mimada? Então, nesse momento, quando eu tiro esse personagem de cena, eu começo o terapeuta a conversar diretamente com essa criança mimada. Então entra nesse momento, né, quando esse modo pai, mãe de punição, esse pai e mãe protetor, essa net, né, que ele fala tanto, essa net durona, né, que pode ser inclusive a criança zangada, tá? Protegendo a criança vulnerável. Pode ser. É, ele vai tirar essa personagem do contexto e vai fazer a reparação parental limitada. É isso. Para exatamente apoiar essa criança. É dar exatamente esse amparo a essa criança. E mostrar para ela que dali para frente ela pode se reconstituir. Ou deixar que ele coloca que matar essa figura pai e mãe que é desgostosa, não é matar ela atual, mas matar essa imagem que hoje não precisa perpetuar. Então é se reconstruir como adulto saudável. E de que forma? E aí tem todo um contexto de trabalho. Acessar a criança vulnerável por meio de imagens mentais. E isso principalmente no início não é muito bom se fazer feito. Isso daí precisa de muita confiança nesse manejo. E uma das coisas que o terapeuta, o Jeffrey, comenta aqui, que eu vou até ler esse trechinho que é muito interessante, que esclarece bastante esse passo. A paciente finalmente concorda em tentar visualizar uma imagem de Anetezinha, que não é o caso da Anete mimada. Observe que o terapeuta continua a pressionar a Anete, que é o adulto disfuncional, desadaptativo, para que ele chegue a esse ponto, sem criticar em nenhum momento, tá? Continuando a convencê-la por meio de confronto empático, tá? O terapeuta continua empatizando com o sofrimento causado à Anete pelo acesso à própria vulnerabilidade, mas ainda assim continua a pressioná-la para o que faça. E aí a minha primeira pergunta foi assim, mas eu estou pressionando a paciente? Aí logo depois ele responde: em aulas e conferências, os terapeutas costumam se surpreender com o quanto pressionamos os pacientes para que realizem um trabalho vivencial. Eles acreditam que os pacientes estão frágeis demais para lidar com esse tamanho dessa pressão. Irão descompensar ou abandonar o tratamento. Entretanto, acreditamos que muitos terapeutas exageram de fato com a relação à fragilidade dos pacientes, ou probabilidade que eles parem aí o tratamento, né? E uma das coisas que ele comenta que é exatamente a gente precisa se certificar se é o momento de começar a acessar a vulnerabilidade dessa criança. Então, o terapeuta, no momento que ele começa a entender que essa criança está sendo, que ela tá ali para conversar com um adulto saudável direto, é o momento de exatamente fazer essa imagem mental voltar, trazer à tona. Né? Antes disso, não é possível ser feito, porque de fato vai entrar em um exagero e uma fragilidade maior e a pessoa vai, de fato, o paciente vai parar por ali ou pode até causar aí um outro problema. Mas que é necessário, no momento que você tem esse campo livre, que trabalhe empaticamente para que se vivencie esse cenário de imagem mental, tá? E aí vem realizar diálogos entre os modos. E aí ele vem trazendo a criança saudável, a criança vulnerável com o adulto saudável, tá? Nessas imagens mentais, e o terapeuta provoca aí exatamente esses modos dela, estabelece esse diálogo para que ela consiga se comunicar e negociar entre si. Ou seja, aquilo que eu comentei, o adulto saudável vai começar a negociar com essa criança vulnerável, ou com qualquer modo que ela tenha mais evidente ou desadaptativo, tá?
E ajudar, o sétimo passo é ajudar, de fato, o paciente a generalizar o trabalho com os modos, a situação de vida externa à terapia. Então, é levar ele para esse momento presente, né, fora da sessão, no cotidiano dele. Então, é para levar o adulto saudável em cima do ombro, né? Porque nada mais, nada menos, o nosso adulto saudável está aqui no nosso córtex pré-frontal, que é lá no início do livro que a gente comentou, né? Porque todo o sistema límbico, ele traz essa emoção, traz esse medo, né? E o nosso córtex pré-frontal, os demais, ele traz exatamente esse discernimento. Então, esse adulto saudável nada mais é que trazendo à tona esses questionamentos e razão de persistir no modelo desadaptativo. E como poderia perpetuar no modelo mais saudável? E agora a gente entra no transtorno de personalidade, a personalidade borderline, tá? No capítulo 9. E já entramos aqui entendendo um pouco do borderline. Então, esquemas desadaptativos remotos são as memórias, emoções, sensação corporais, cognições associadas aos aspectos destrutivos da existência, da experiência de infância do indivíduo, organizadas em padrões que repetem ao longo da vida. Então, ele está colocando o que é o esquema desadaptativo. E olha só que Jeffrey Young comenta. Os pacientes caracterológicos e saudáveis, os temas nucleares são os mesmos, tá? Abandono, abuso, privação emocional, defectividade, etc. Sendo que são muito mais leves, tá? Os pacientes caracterológicos podem ter esquemas, sim, e podem ter esquemas mais graves. Mas eles também podem passar como adulto saudável. Mas, em geral, não possuem esquemas diferentes. Então, essas pessoas que têm aí uma emoção, uma sensação corporal, uma cognição associada, é um esquema, ou dois esquemas que não vão flutuar ao longo da vida, tá? Que podem ser leves, como podem ser mais graves. Sendo mais graves, vai ter que entrar em todo esse processo desadaptativo. Mas sendo leves, pode perpetuar aí ao longo da vida sem aquilo interferir na funcionalidade do dia a dia. Não é a presença de esquemas que diferencia os pacientes caracterológicos dos saudáveis, e sim os estilos de enfrentamentos extremos empregados. Ou seja, os pacientes caracterológicos mais graves, eles podem ter estilos de enfrentamento de resignação, de evitação e de perda compensação. Isso daí que vai fazer com que eles sejam desadaptativos e a gente tem que linkar isso daí com o esquema deles. Ao tentar aplicar o modelo de esquemas a esses pacientes de transtorno de personalidade borderline, encontramos dois problemas que se repetiam. Em primeiro lugar, esses pacientes costumam ter quase todos os esquemas. Olha que eu falei, Lúcia. Especialmente abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, autocontrole e autodisciplina insuficientes, subjugação e postura punitiva. Trabalhar com tantos esquemas ao mesmo tempo, utilizando nossa abordagem original de esquemas, se tornou muito complicado. O Jeffrey Young comenta. E aí, necessitávamos de uma unidade de análise mais de fácil manejo. E, em segundo lugar, em nosso trabalho com o paciente, nós, assim como muitos outros terapeutas, nos deparamos com uma tendência desses pacientes a mudar rapidamente de um estado para o outro em termos de afetos. E desenvolvemos o conceito de modo a fim de captar o estado afetivo variáveis do paciente de transtorno de personalidade borderline. Então, é por isso que modos surge na terapia do esquema, tá? Exatamente para atender aí esses pacientes caracterológicos mais graves. E o modo de esquema em pacientes com borderline. Identificamos 5 principais modos que caracterizam o paciente borderline. A criança abandonada, em sofrimento, os esquemas como abandono, abuso, privação, defectividade, subjugação. A gente está falando de necessidades fundamentais, básicas. Geralmente aí é na primeira fase da infância. A gente está falando aí de até mais ou menos uns 4 anos, onde a linguagem começa a adentrar de uma forma mais fluida, né? Criança zangada e impulsiva está com raiva, porque as necessidades emocionais básicas não são atendidas, tá? E entra aí também os esquemas acima, que eu comentei.
O pai e mãe punitivo, essa voz internalizada dos pais que critica, que pune esse paciente, como um pai perseguidor cruel, tá? Então essa voz fica, e essa voz fica, e ele reflete exatamente as atitudes anteriores, o comportamento anterior. O protetor desligado repete todas as emoções, desconecta de outras pessoas e funciona de maneira quase robótica, porque ele precisa se desconectar para tentar funcionar o básico. Senão ele não consegue funcionar. E é um dos modos muito fortes, é exatamente esse protetor desligado no paciente borderline. E o adulto saudável é extremamente frágil e pouco desenvolvido na maioria dos pacientes borderline. Então, o adulto saudável, na verdade, ainda está refém. Esse adulto saudável não está construído, e esse adulto saudável, muitas vezes, ele tem que. O paciente borderline, ele não tem essa referência. Então, ele não sabe como atuar. Isso também vai ter que ser construído, tá? O terapeuta modela o adulto saudável ao paciente até que ele internalize suas atitudes, emoções, reações e comportamento como seu próprio modelo de adulto saudável. Então, o modelo de adulto saudável do paciente borderline vai ser o terapeuta. Só que tem que se ter muito cuidado, porque no momento a gente vai fortalecer, só que a gente tem que começar a passar esse bastão. Ou então para o bastão para algum outro responsável, tá? Eu acho que eu coloquei isso aqui. O principal objetivo é fortalecer o modo adulto saudável do paciente para oferecer carinho, proteção a essa criança abandonada, a fim de ensinar a criança zangada e impulsiva formas mais adaptativas de enfrentar, porque o paciente borderline, ele tem muita raiva, ele expressa muita raiva, né? E fazer que as suas necessidades sejam satisfeitas, bem como derrotar e expulsar esse pai, essa mãe punitivo e substituir gradualmente o protetor desligado, né? Então, tirar esse protetor desligado desse processo de vida dele, né? Combater isso. E aí, em algum momento, não sei se eu coloquei, mas ou lá atrás, ou então eu li, mas o que acontece? No borderline, o terapeuta ele tem esse papel muito forte, né, de reparação parental limitada, sendo que uma das características do transtorno de borderline é exatamente depender ou fazer com que o outro tenha essa não dependência, mas tenha essa situação de não é chantagem, eu quero colocar esse cuidado excessivo, né, de proteger a todo momento. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a figura do terapeuta vai ter que acompanhar durante algum tempo, durante muito tempo. O processo terapêutico de transtorno de personalidade borderline é longo, tá? Não é de um dia para a noite, é longo. Mas o papel de reparação parental limitada, isso daí é um processo que ele tem que ter início, meio e fim desse terapeuta. Ele não pode perpetuar a toda a sessão, tá? A todo o tratamento. E aí, a forma mais fácil de reconhecer um modo é pelo tom das suas expressões. Cada modo possui uma emoção própria característica. Então, a criança, né, vulnerável, às vezes quando você tá, ele comenta aqui, Jeffrey Young comenta vários trejeitos ou então algumas falas. Ele comenta que a criança vulnerável, ela coloca o dedinho na boca, ela olha para baixo, né? Então, isso daí, inclusive nos atendimentos online, tem que ser muito observado no rosto todos os detalhes, essa expressão que esse paciente coloca. Geralmente a criança zangada aponta o dedo, ou então gesticula muito, ela coloca o corpo nisso, ela coloca reações nisso, né? Inclusive estou fazendo exatamente para caracterizar. Então, o modo é muito evidente com a característica desse comportamento, tá? A paciente, como também o pai e a mãe punitivo, é chegar e falar assim: você não fez isso por quê? Então, são coisas assim, né? Então, você vai começar a perceber desde o início. Inclusive, ele comenta que a gente percebe isso desde o início do contato com esse paciente. Trabalhar essa espiral de conhecimento do paciente, isso daí vale para todos, mas principalmente esse início que a pessoa ela está reativa, né? Então, vai mostrar bastante quais os modos que esse paciente aí tem de enfrentamento. E aí ele vem, as pacientes mais saudáveis têm modos criança,
Os pacientes mais saudáveis têm modos criança vulnerável, mais velho, tá? Em geral, com 4 anos ou mais, ao passo que os pacientes de TPB têm modos de criança vulneráveis mais jovens, via de regra, com menos do que 3 anos. Olha que eu comentei, então vamos separar. Os pacientes mais saudáveis, acho que ele colocou até meio estranho aqui, mais saudáveis de crianças vulneráveis, que é mais fácil, inclusive, de conduzir, ele vem aí com um processo desadaptativo depois de 4 anos, né? E ele dá até uns exemplos aqui, às vezes separação de pais, às vezes alguma morte de alguma pessoa na família que tinha aquela segurança com ele, né? Então ele dá alguns exemplos. E isso daí tá falando que é pós-linguagem. Olha só, a gente está falando de 4 anos ou mais. Então, a formação da linguagem, da expressão de fala, tá aí sendo formada. Agora, os mais graves no contexto, né? Ele está falando que ele vem aí com crianças mais jovens, que é antes desses 3 anos, né? E o terapeuta confronta a criança vítima desses esquemas e fornece um antídoto parcial através da reparação parental limitada. Então, essa reparação parental limitada, proporcionada pela relação terapêutica, é isso que vai dar match, vai dar liga ao tratamento. Quando os pacientes de borderline estão com criança abandonada, a estratégia geral do terapeuta é ajudá-las a identificar, aceitar e satisfazer as suas necessidades emocionais básicas, de um vínculo seguro, amoroso, empático, de autoexpressão verdadeira e espontânea. A maioria dos pacientes com transtorno de personalidade borderline, atendidos em serviço de emergência, passa a maior parte do tempo no modo protetor desligado, que é o modo padrão desse transtorno. Com frequência passam ao modo pai e mãe punitivo ou criança abandonada. Podem fazer ameaças suicidas e ter um comportamento para-suicida, a menos que se faça o que ele quer. O para-suicida ao invés de chegar e ir, né, conduzir ao suicídio, é mostrar que está se lesionando, ou então parar de comer, ou então a catatonia ela já chega ao suicídio, né? Mas fazer privações, ou então tirar aquela dor emocional por uma dor corporal, tá? Tem muitas pessoas que se queimam, né? Enfim, é muito triste. E isso daí vira uma chantagem. Olha que eu tinha falado, que nós, né, como responsável, como adulto saudável, a gente adentra aí como um cuidador. E se isso daí não tiver uma regulação, o tratamento não vai ser eficiente, eficaz. Quando os pacientes estão no modo pai e mãe punitivo, a estratégia geral do terapeuta é ajudar-lhes a rejeitar as mensagens parentais punitivas e a fortalecer a sua autoestima. E aí, ao longo do livro, foi exatamente aquilo que eu comentei. Ele chegar e falar, esse período passou, aquilo foi um momento, ou então, se aquilo dali ainda aflora muito, é ele matar esse momento, ou seja, matar essa figura pai e mãe punitiva que teve no passado, né? Então é um dos pontos que ele coloca aqui nos casos. Entre os sinais e sintomas do protetor desligado estão a despersonalização, o vazio, o tédio, o uso de drogas e álcool, excessos, automutilação, queixas psicológicas, a indiferença e a obediência robotizada. Então, isso daí é o protetor desligado. E a hipótese sobre a origem do transtorno de personalidade borderline? O Jeffrey Young comenta que ele pode ter aí fatores biológicos. 3/4 dos pacientes de transtornos borderline são mulheres. E os homens se manifestam muito mais agressivamente e as mulheres muito mais obedientes. Então, os homens se manifestam com uma atitude muito mais de criança zangada, impulsiva, né, de pais punitivos, né? E as mulheres se colocam muito mais de criança vulnerável, nesse modo de protetor, né? Desligado. Então, essa despersonalização é muito mais forte. Né? Então, ele vem exatamente com essas características. Tá? E os fatores ambientais?
inseguro, instável, né, que passou, foi privado, um ambiente extremamente punitivo, rejeitador, um ambiente de muita subjugação. Então, isso tudo aí são os ambientes, ou então um fator biológico que rege aí dos pacientes, 3/4 aí são mulheres, mas ele não bota o percentual, que não deve ter aí estatística ainda. E aí a gente vem entender no DSM-5 esses modos aí do transtorno de borderline. Os critérios diagnósticos do DSM, eu vou passar muito rápido nisso daqui, então não vou me ater muito a isso, mas é importante a gente saber. O esforço frenético para evitar o abandono real ou imaginado é o modo criança abandonada. Um padrão de relacionamentos pessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de ideação e desvalorização, é a questão de todos os modos. Ele entra misturando tudo e cambiando tudo. Na verdade, não mistura, ele cambia. Ele bota cambia, é muito engraçado. Ele muda. Né? Então, ele muda rápido de um modo para o outro, que a gente acha que está misturando, mas não é. É uma mudança muito repentina, que cria a estabilidade e a intensidade. Por exemplo, uma criança abandonada idealiza cuidador carinhoso, a criança zangada desvaloriza e repreende. Então, esses modos mudam a todo momento. A questão do distúrbio de identidade, autoimagem ou sentido de self marcada, persistentemente instável, é o modo do protetor desligado. Com esse paciente, deve agravar aos outros e não se lhes permite que sejam eles mesmos, não consegue desenvolver uma identidade segura. A mudança constante de um modo não integrado a outro, cada um de sua própria visão do self, também leva a uma autoimagem estável. A outra característica, outro critério para diagnóstico, é a impulsividade, gastar muito dinheiro, ter relações sexuais promíscuas, e que isso daí é muito confundido com bipolaridade, tá? Tipo então, o modo criança saudável e impulsiva, ele para expressar a raiva e fazer com que as necessidades sejam atendidas. E o protetor desligado para tranquilizar e romper essas diferenças. Entra também o comportamento, gestos, ameaças de suicídio ou comportamento automutilador recorrente, entre os 4 modos aí. A instabilidade emocional devido a uma reatividade acentuada no humor, uma disforia episódica, uma irritabilidade, uma ansiedade intensa. Entra aí a hipótese do modo de temperamento biológico intenso e instável, a mudança rápida de modos. Tá? Sentimentos crônicos de vazio, entra o protetor desligado. A raiva intensa e inadequada ou dificuldade de confrontá-la, entra o modo criança zangada. A idealização paranoide relacionada ao estresse e temporária, ou a sintomas desassociativos graves, qualquer dos 4 modos, quando a emoção se torna insuportável, sufocante, tá? E os elementos curativos essenciais da terapia de esquema para pacientes são aí ela escrita, reparação parental limitada, proporcionado pelo terapeuta, e o trabalho com modos e o avanço por meio das etapas descritas. Então, vamos ver essas etapas. As etapas aí descritas. Já tínhamos os 7 passos, agora a gente vai colocar o tratamento em si desse paciente. A filosofia do tratamento é exatamente um pouco dessa psicoeducação que o terapeuta vai estar dando aí nesse início do tratamento. Né? E aí o paciente mostra aí o paciente da criança vulnerável que ele tem, equilibrando os direitos do terapeuta e os direitos do paciente. Entra também a reparação parental limitada. Isso tudo é uma psicoeducação, que ele vai falando o que vai acontecer, tá? No tratamento ao longo aí das sessões. Aí entram os objetivos gerais do tratamento. Ele vai colocar a questão dos modos que vão ser trabalhados e vai adentrar todos esses modos, exatamente para criar essa empatia com a criança abandonada e protegê-la, ajudar a criança a dar e receber mais amor, a combater e eliminar esse pai punitivo, a estabelecer limites ao comportamento dessa criança zangada, impulsiva, dar segurança e substituir gradualmente esse protetor desligado pelo adulto saudável, tá? Aí
ele também dá um panorama geral do que vai ser esse tratamento. Aí ele fala, olha, a primeira etapa a gente vai criar esse vínculo, essa regulação emocional, e aí no livro vem explicando tudo, e a gente já falou muito sobre isso ao longo da terapia do esquema. Tá? E também das outras, né? Porque isso daí não muda muito. Ele muda no foco, que é o modo, que é o esquema, mas a parte de vínculo, de regulação emocional, isso daí vem na terapia cognitiva comportamental. A mudança de modos e de esquema. Então, ele vem exatamente falando que vai buscar exatamente esse modelo adulto saudável ao fazer a reparação parental, vai buscar essa autonomia na terceira etapa, que é o próprio paciente seguir em frente, entendendo que ele tem um adulto saudável para ponderar essas situações, né, entrar de criticidade adaptativa. Ele vem falando também na descrição detalhada do tratamento, facilitando o início, facilitando o vínculo reparental. O terapeuta descreve os objetivos da terapia. E isso daí vai ao longo das sessões, tá? Não é tudo de uma vez. O terapeuta e o paciente exploram o histórico de vida desse, inclusive da família. Tá? O terapeuta e paciente examinam instrumentos de avaliação. O terapeuta educa o paciente em relação aos modos. Ou seja, depois dele passar toda a filosofia, objetivos, esse negócio todo, ele vai reeducar ele. Porque ele vai começar a linkar o que ele tem com o modo característicos. Vai ajudar a criança zangada e a criança abandonada por meio dessas terapias, né, de práticas, que no caso é meditação, mindfulness, atividades agradáveis para o cuidado carinhoso de si mesmo, técnicas de enfrentamento cognitivo, treinamento de assertividade. Ele vai colocar aí também e estabelecer esses limites que são as diretrizes básicas para existir essa fluidez no dia a dia, nesse cotidiano, né? As áreas nas quais os terapeutas estabelecem limite, porque o paciente borderline, muitas vezes mesmo, ele extrapola o direito do outro, né? Colocando-se como refém ou fazendo o outro de refém, que é exatamente essa questão do cuidado e do cuidador, né? Então, as áreas às quais os terapeutas eles precisam delimitar esses limites, que o limite o que é tratamento e o limite o que é terapia, né? Existe uma linha muito tênue nisso. Então, o tratamento ele vai ao longo de muito tempo. A terapia você pode fazer numa sessão ou em diversas sessões que tem início, meio e fim, tá? Lidando com as crises suicidas. Então, se fala sobre isso, entendendo quais são os pontos de emergência, quais são as redes de apoio. Então, aumentar essa frequência de contato com o paciente é muito importante. Tanto que os pacientes de transtorno de borderline, personalidade borderline, eles têm uma frequência de semanal muito mais intensa do que um paciente comum, né? Então, a avaliação, a tendência a suicídio em cada contato. É importante que no momento que se tem aí o paciente dentro do set clínico ou o contato com ele, que cada vez mais eu estou vendo que set clínico é em qualquer ambiente, né? Perguntar se por acaso mesmo, ser mais incisivo, não mais direto, a palavra é essa, de perguntar como que ele passou, se ele teve ideias suicidas, se ele utilizou de algum tipo de é, automutilamento, né, que eu chamo de cutting, mas é automutilamento. Então, se aquilo dali for sinalizado positivo, a sessão tem que começar por ali para ter esse manejo desse enfrentamento desse paciente e ver que estágio ele está nesse contexto. Porque o paciente suicida, ele tem que ser hospitalizado, porque o paciente borderline, ele vai tentar o suicídio. Ele vai tentar, tá? Então, dependendo do grau da desconexão dele, ele vai tentar o suicídio. Obter essa permissão para contato com pessoas próximas, então ele precisa entender que no tratamento vai acontecer isso, até mesmo para criar essa rede de apoio. A gente precisa marcar essa consulta com um terapeuta, inclusive, porque a gente precisa também de rede de apoio. Então, a gente, como terapeuta, o caso é muito intenso, como você mesmo comentou, né? E a gente precisa dessa válvula de escape e até mesmo de uma supervisão disso daí. Porque principalmente a nossa profissão é muito só, né? É muito isolada. Então, se a gente achar que a gente vai conseguir segurar, abraçar aquilo como total, a gente acaba, inclusive Jeffrey Young comenta isso dentro do livro, a gente acaba entrando numa espiral negativa, né?
E aí, todo o tratamento do paciente não vai evoluir, muito pelo contrário, vai potencializar, porque ele vai utilizar exatamente os modos para ser refém ou se fazer o outro de refém. E até mesmo vai criar outros gatilhos aí para o terapeuta. Então, o terapeuta tem que ter também essa estrutura de rede de apoio. Iniciar uma medicação psicotrópica, no caso, para o paciente, né? Considerar a possibilidade de tratamentos auxiliares, e aí tem outros tratamentos, no caso, quando ele está muito na parte de drogas, né? De uso de droga, substâncias e álcool, tem aí os tratamentos, que pode ser para minimizar risco, né? Também tem a questão de abstinência, né? Então tem clínicas disso, então tem que entender o grau que ele está nesse contexto. Isso aí é só um exemplo, mas tem diversos outros. Pode entrar, inclusive, para fazer uma atividade que ele se reconheça. Geralmente, alguns pacientes eles encontram muito na terapia manual, né? Então, de desenvolver coisas manuais. Tem várias outras situações. E providenciar a hospitalização voluntária, se for o caso. Ou seja, esse paciente tem que ter escrito. Para o terapeuta e para a família, uma autorização que lhe permite a hospitalização dele. Isso é muito importante, tá? E a questão, trabalhando a memória traumática, esse abuso, esse abandono na infância, então apresentando toda essa fundamentação que é necessário trabalhar essas imagens mentais e trazer essa criança vulnerável, essa criança zangada, todos esses modos, que aquilo dali vai ferir, vai interferir, né? Mas também vai ser uma ponte para melhorar o presente e o futuro. Realizando trabalhos com imagens de eventos traumáticos, que eu acabei de falar, promover essa intimidade e individuação, então entender que esse paciente ele precisa compreender quais são os limites dele e do outro, e principalmente novamente, lembra que ele falou que ele sofre uma despersonalização? É criar a personalização. Quem que é esse indivíduo, né? Quem que é esse ser no mundo? Como que eu quero reagir? Quais são os valores que estão empregados? E eu preciso também dessa intimidade de estar comigo, não depender do outro, né? Não a todo momento. Então, criar, promover isso daí a todo momento. E cuidar dessa situação das ciladas para o terapeuta, que são os esquemas de subjugação do terapeuta, ou seja, colocar que ele não é capaz de fazer, então eu estou subjugando aquele paciente que ele não vai conseguir fazer, né? Então eu posso cair nessa cilada. É a questão do autossacrifício do terapeuta, ou seja, me colocar como refém para ser sempre o adulto saudável dele, né? Desse paciente. Esquemas de defectividade, padrões inflexíveis ou fracasso do terapeuta, entender que esse tratamento ele pode ser muito a longo prazo e que na nossa mente esse processo vai ser um processo moroso e se eu chegar e toda hora eu falar não estou evoluindo, não estou evoluindo, eu não estou evoluindo, eu parto de um princípio que eu não tenho capacidade de enfrentar. É difícil quando é diferente quando tem aí um atravessamento, tá? É diferente isso, tá? E a hipercompensação dos esquemas por parte do terapeuta, então querer proteger muito, e aí eu coloco essa criança que é vulnerável, eu a torno mais vulnerável ainda, porque eu não estou trabalhando esse adulto saudável, eu só estou trabalhando amparo com ela, tá? E aí eu se torno ela sempre mais vulnerável. A evitação de esquemas por parte do terapeuta, ou seja, é exatamente ter esses gatilhos que podem ocorrer com a gente mesmo, os nossos próprios traumas, os nossos próprios desadaptações, né? Os nossos próprios esquemas. E o esquema de inibição emocional do terapeuta, ou seja, o terapeuta ele não se coloca nessa empatia, não faz esse rapport, né? Então o terapeuta algumas vezes vai ter que se mostrar vulnerável, até mesmo para fazer a reparação parental limitada, ele precisa mostrar que esse adulto saudável também tem as suas vulnerabilidades. Então às vezes o terapeuta se coloca no lugar tão rígido, tão perfeito, que aquilo dali também atrapalha o tratamento, tá?